Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É o que diz a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 29. O que seria exatamente esse corpo mencionado no verso 29? No final das contas, a palavra corpo aparece diversas vezes nessa mesma carta, mas, evidentemente, dependendo do contexto de cada capítulo, de cada passagem, o corpo vai assimilar diferentes sentidos. Olá, bem-vindos ao meu canal, sou Sebastian e hoje vamos falar a respeito daquilo que foi lido há pouco tempo. Para começar, é interessante sempre lembrar que toda vez que nós formos ler qualquer texto bíblico, inclusive o que vou falar também é aplicável para qualquer livro, sempre devemos considerar o contexto do texto, qual o assunto que está sendo falado, para quem está sendo dito, quem é que falou aquilo. Enfim, a palavra corpo realmente aparece diversas vezes nessa epístola, mas dependendo da sua passagem, dependendo do seu capítulo, a palavra corpo vai adquirir diferentes sentidos. Agora, cabe ressaltar que ao lermos a primeira carta aos Coríntios, nós nos deparamos com uma igreja, ou melhor dito, uma igreja local, uma congregação, cheios de problemas, de vários tipos. E um dos principais motivos pela presença dessa diversidade de problemas é devido à ausência de sabedoria espiritual na congregação, a ausência da maturidade espiritual e também a falta do amor bíblico. Não é à toa que, no final das contas, essa carta possui um dos textos mais citados, o amor, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. E quando nós lemos de fato o capítulo 13 dessa carta, e o apóstolo Paulo começa a descrever o que seria exatamente esse amor bíblico, nós podemos discernir que, na realidade, o amor bíblico não é apenas uma questão de sentir emoções, sentimentos, sensações positivas ou negativas, mas o amor bíblico é mais do que isso. Na realidade, o amor bíblico seria um conjunto de atitudes. É um amor funcional, é um amor comportamental em relação ao meu próximo. Então, Paulo vai descrever isso no capítulo 13. Bom, retrocedendo alguns capítulos, no capítulo 10, versículo 17, o apóstolo Paulo vai mencionar o seguinte: porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Já no capítulo 10, o apóstolo Paulo começa a introduzir essa ideia de que a coletânea, o conjunto dos membros da igreja, constitui o corpo de Cristo. Essa ideia de sermos o corpo de Cristo vai ser mais aprofundada já no capítulo 12. Na realidade, o capítulo 11, o apóstolo Paulo, no início, vai começar a falar sobre o uso do véu nas mulheres. Depois, no restante do capítulo 11, o apóstolo Paulo vai mencionar a respeito da ceia do Senhor. Mas, como sempre devemos nos lembrar, em qual contexto o apóstolo Paulo está falando a respeito da ceia do Senhor, da Páscoa cristã. Leamos o seguinte versículo: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Quero que foque especificamente nas primeiras palavras, na noite em que foi traído. Por que Paulo mencionou isso?
Será que ele simplesmente colocou esse conjunto de palavras para introduzir a última ceia do Senhor Jesus com seus apóstolos? Lembrando que, quando nós falamos a respeito dessa última ceia, estamos especificamente falando que Jesus participou da sua última Páscoa judaica com o grupo dos seus discípulos. Isto é, anualmente, no dia 15 do mês de Abib, os judeus deviam se reunir nas suas casas e durante a noite, após o crepúsculo, eles deviam comer o cordeiro pascal e eles deviam comer os pães asmos. Em relação ao cordeiro pascal, podemos nos lembrar que esse cordeiro representa a substituição da morte dos primogênitos. Se você quiser aprofundar uma leitura a respeito desse assunto, eu recomendo que você leia o livro de Êxodo, capítulo 12. Em relação aos pães asmos, eu recomendo que você continue lendo o capítulo 12 de Êxodo e os outros capítulos em diante, porque nesses capítulos, em relação ao pão asmo, o que o texto vai mencionar é que o motivo pelo qual de comer os pães asmos seria para lembrar que o Senhor tirou os judeus, isto é, os israelitas, da escravidão do Egito. Então, basicamente, a grosso modo, quando um judeu participava da Páscoa e da festa dos pães asmos, que acontecia no mesmo dia, na mesma data, durante a noite, eles se lembravam que Deus substituiu o primogênito deles por um cordeiro e que Deus os libertou do Egito, da escravidão egípcia. Então, esse era o assunto que os judeus deviam se lembrar ao participar da Páscoa e da festa dos pães asmos, a grosso modo, claro. Agora, mas voltando ao assunto que tinha mencionado na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 23, por que Paulo mencionou na noite em que foi traído? Primeiro porque tudo isso aconteceu durante a noite. Isso aconteceu após essa ceia, após esse jantar. Judas, de forma oficial, prática, o traiu e Jesus foi entregue clandestinamente para ser julgado durante a madrugada. Agora, um dos grandes problemas que existia na congregação em Corinto era justamente a ausência do amor. O assunto vai ficar bem mais claro para você se a gente for ler os seguintes versículos. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisto? Certamente não vos louvo. No capítulo 10, versículo 17, menciona que a igreja é um corpo. E no versículo 22 do capítulo 11 menciona a respeito do menosprezo em relação à igreja, a esse corpo. Agora, logo de cara depois, Paulo no versículo 23 menciona na noite em que foi traído.
Por que essa frase, no meu parecer, é tão relevante, porém negligenciada ou esquecida por muitos na hora da exortação da ceia do Senhor? Eu penso o seguinte, eu penso que o que Paulo escreveu, essas palavras ali, não foram à toa, tem um sentido, tem um propósito. E o motivo pelo qual de Paulo ter mencionado essa frase seria o seguinte: irmãos coríntios, olha, Jesus morreu por você e por mim. Jesus morreu para que você não morra como consequência dos seus pecados. Jesus morreu por você para que você seja livre da escravidão dos pecados. E Jesus fez tudo isso por amor. E não qualquer tipo de amor. Não um tipo de amor meramente emotivo, mas um amor cheio de atitudes. O amor verdadeiro, o amor prático, o amor dinâmico, vivo. Por isso ele morreu no nosso lugar, por amor. Jesus sabia que ele seria traído. Jesus sabia que essa traição vinha por parte de um dos seus discípulos, por parte de um dos seus apóstolos. Mesmo assim, Jesus morreu por nós. Então, isso é muito sério. Jesus, por amor, fez o que fez, mesmo sabendo aquilo que haveria de acontecer por parte de um dos seus discípulos, especificamente falando de Judas Iscariotes. Quando nós nos conscientizamos em relação a essa informação, creio eu que fica muito mais claro que faz sentido ceiarmos, participarmos dessa ceia, sem refletirmos em relação ao amor. É claro que no decorrer da exortação da ceia do Senhor, ao participarmos do partir do pão, nós devemos lembrar e refletir o que Jesus fez, ou seja, o seu sacrifício, o seu martírio, mas também devemos lembrar e refletir a respeito do motivo pelo qual ele fez o que fez. Ele fez para que nós não morramos no pecado. Ele fez isso para que nós deixemos de ser escravos do pecado, mas no fundo de tudo isso, Jesus fez tudo isso por amor. Jesus fez isso por amor. Mas cadê esse amor dentro da congregação em Corinto? Nós temos lido a partir do versículo 17 do capítulo 11, evidenciado a ideia de que faltava amor, faltava se importar pelo seu próximo, ainda mais se importar por seu irmão na fé. Então, que tipo de igreja é esse? Que união é essa? Logo depois, podemos ler os seguintes versículos. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O que seria comer e beber do cálice do Senhor indignamente? Por que nós haveríamos de discernir cada um de nós a si mesmo? E que corpo é esse que Paulo menciona no versículo 29? Vamos continuar lendo. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Pelas palavras posteriores ao versículo 29,
E pelas palavras ditas a partir do versículo 17, e tudo isso em relação aos membros da igreja, à irmandade da mesma congregação local, penso eu que, na minha leitura, ao lermos o versículo 29, respeitando o contexto desse texto, o assunto desse texto em si, eu penso o seguinte, que quando Paulo menciona no versículo 29 a respeito desse corpo, nesse momento ele está se referindo à igreja de Cristo. Qual o sentido da gente, em comunhão, fisicamente falando, presencialmente falando, participamos da ceia do Senhor para lembrar o gesto de amor feito por Jesus, mas em mim falta esse amor em relação ao meu próximo, em relação ao meu irmão na fé? Qual o sentido de tudo isso? Não seria isso um ato hipócrita? Não seria isso uma falta de reflexão sobre o que eu estou fazendo? Será que eu estou participando da ceia sem discernir o assunto em si? Então, penso eu que a nossa leitura deveria ser essa, que quando lemos o versículo 29, o corpo mencionado ali no verso 29 é em relação à igreja, com o sentido de reunirmos durante a ceia do Senhor, cearmos e lembrar e refletir sobre a morte de Jesus para que nós não morrêssemos e para que nós não sejamos mais escravos do pecado, e tudo isso por causa do amor dele, sem eu ter esse mesmo amor por meus irmãos na fé. Então, inclusive, daí para frente, no capítulo 12, o apóstolo Paulo vai se aprofundar muito mais ainda em relação ao amor, em relação a eu me importar por meu irmão na fé e não menosprezá-lo. Ninguém na igreja é superior ao outro, ninguém na igreja é inferior ao outro. Não é à toa que no capítulo seguinte, o apóstolo Paulo, no capítulo 12, ele vai falar sobre os diferentes membros de um mesmo corpo, membros unidos dentro de um mesmo corpo com diferentes funções, porém, cada função precisa das outras funções. Cada membro do corpo precisa dos outros membros do corpo. E assim também no capítulo 13, onde Paulo vai falar a respeito do que seria esse amor aos olhos de Deus, um amor comportamental, um amor funcional, um amor cheio de atitudes e não meramente emocional. E depois no capítulo 14, também Paulo vai falar sobre milagres, pregações, profecias, mas no fundo, ele está também focando no amor bíblico. Então, e só para concluir aqui, uma coisa que muitas vezes nós acabamos esquecendo é que os livros da Bíblia, os 66 livros no Antigo e do Novo Testamento, eles não tinham essa separação de capítulos e versículos. Isso é muito mais recente do que parece. Então, o que quero dizer é que quando Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, ele não colocou essa divisão de capítulos e versículos. Era tudo de forma contínua. Então, talvez ajude mais para você ler o capítulo 10, 11, 12, 13 e 14, sem considerar essa separação, essa divisão de capítulos e versículos, para que assim você possa ligar melhor as ideias. Então, participemos da ceia do Senhor, mas sem perder o amor em relação ao meu irmão na fé. Bom, se você gostou do conteúdo do vídeo e achou útil o material, curta, se inscreva, compartilha com o número máximo dos seus amigos e até a próxima. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.